gente, boa noite. Eu estou acostumada com a noite, mas momentaneamente estamos fazendo durante o dia, então boa tarde para todos. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Sejam todas bem-vindas. Vamos começar então lembrando de algumas regrinhas aqui, que é a gente pede, todo mundo percebeu que a gente todo mundo entrou com a câmera e microfone fechado. E pedimos que todos mantenham o microfone fechado para não dar interferência. E aí, se alguém eventualmente quiser falar na hora das perguntas, pode levantar a mãozinha que tem aqui no Reactions e levanta a mãozinha, a gente abre o microfone. Então, não adianta levantar a mãozinha aí, tá, gente? Não é assim. É, a mãozinha ali do Reactions. Lembrando que a gravação desse encontro vai ser depois divulgada no podcast e no canal do YouTube. Então, quem não quiser aparecer, por favor, mantenha a câmera e o microfone fechados. Pode fazer as perguntas aqui pelo chat, que a gente vai ler também. E, com isso, vamos iniciar com as nossas apresentações. Eu sou a Adriana. Essa é a Fernanda. Eu sou a Fernanda. Essa é a Fernanda. Hoje, além da guitarra, agora que eu percebi que tem uma prancha ali atrás, o nosso plano de fundo também, que ele é bem variável. É uma prancha presidiária, É uma né? prancha presidiária. Cada dia uma surpresa no nosso cenário, não é mesmo? Não, mas hoje eu fui recebida com um bolinho de cacau, gente. Meu Deus, coisa mais boa. Com manteiguinha assim, sabe? Uxi, espetáculo. Então, gente, hoje o nosso assunto, como vocês bem sabem, e o que as levou a se inscrever, é o ciúme. O ciúme que está presente nas nossas vidas, sejamos as autoras do ciúme ou as vítimas do ciúme, e que está presente em várias músicas, como a da Rita Lee, em vários filmes, em várias novelas, há muito tempo. A peça Otelo, de Shakespeare, já era sobre ciúmes. Gente, eu acho isso muito fino. A peça de Otelo sobre... Tá, vai continuar. Muito fino. Desculpa se eu tenho esse muito meu lado cultura, intelectual. Né? Muito cultura. Como eu estava falando, então, há muito tempo eu li uma matéria sobre ciúme, que inclusive citava uma frase do Shakespeare nessa peça falando sobre ciúme. E eu queria começar com essa frase, para que a Fernanda colocasse isso sob o ponto de vista sistêmico, que é o seguinte: o ciúme é um monstro de olhos verdes que produz o alimento do qual se nutre. No caso, não sou eu, tá, gente? Eu posso ter olho verde, mas assim, o monstro não sou eu. Não hoje. Eu também tenho olho verde, então estamos na mas mesma. O meu é mais claro do que o teu. Ela não conhece 50 tons de verde. Mas eu conheço 50 tons de cinza. Jesus! Voltando, Fernanda. Esse é outra live, gente. Olha, semana que vem vai ter quase uns 50 tons de cinza no meu Instagram, em live sobre Tantra, adoro. Voltando ao assunto. Essa questão do ciúme produzir o alimento do qual se nutre me parece bastante óbvio, né? Porque o ciúme não surge de uma dinâmica a dois, ele surge de uma dinâmica individual. O ciumento não precisa de algum fato para demonstrar o ciúme dele. Ele mesmo cria, né? Com certeza. Só o cabelo em ovo já justifica que o ciumento cria por si só toda a neurose dele, né? Ele vê dor onde não existe, ele vê problema, ele vê traição onde de fato não existe. Ou talvez até exista, porque vamos combinar, quanto mais o ciumento vê cabelo em ovo, mais ele empurra o companheiro ou a companheira para esse processo de traição, né? Porque, no fundo, o teu companheiro, a tua companheira, quando está sendo bombardeado pelo teu ciúme, ele acaba até começando a pensar, pô, mas será que eu gosto de outra pessoa mesmo? Será que eu estou fazendo? Algumas vezes é neurose, outras vezes a gente sabe que a mulher tem um sexto sentido ali falando no seu ouvidinho, né? Então, também temos essa questão bem interessante da mulher. Mas, falando diretamente do ciúme, do ponto de vista sistêmico, a gente sabe que o ciúme está muito correlacionado ao abandono infantil, gente. Isso eu falei no meu Instagram essa semana, até sobre o colo. Quem me acompanha no Instagram deve ter visto até um videozinho fofo que eu postei do Piaget sobre colo.
E quando a criança, numa fase infantil, né, seja ali da gestação até os 6 anos de idade, teve uma interrupção do seu movimento em direção à mãe, que isso significa contato, a falta de contato com o materno, a falta de carinho do materno, seja porque a mãe não estava emocionalmente disponível, porque talvez ela estivesse olhando para alguma outra questão sua, emocional, seja com o pai, com a própria família, seja porque a mãe ficou internada, o próprio bebê ficou internado, ou seja, um período de tempo muito longo, né? Longe do materno, do acolhimento, do carinho, da proteção da mãe. Essa criança internamente se ressente, ela registra internamente um abandono, né, com relação àquele materno, e esse registro se torna uma ferida, e em cima dessa ferida, o que acontece é que a pessoa cria uma identidade, e essa identidade, num futuro, num momento de adulto, num movimento de adulto, pode sim gerar o ciúme. E o que o ciúme faz? Que é muito interessante, né? O ciumento, na verdade, é aquele que menos ama. Olha só que interessante. Normalmente a gente acha que o ciumento é aquele que super ama, que super quer. Não, é só loucura mesmo. O ciumento é o que menos ama. Por quê? Porque o ciumento, num ponto de vista sistêmico, é aquele que não sabe receber amor. E como ele não sabe receber amor, ele põe a culpa no outro para que o outro vá embora, e não ele. Ou então ele justifica o seu movimento de ir embora pela insegurança que ele enxerga no outro. Então não tem absolutamente nada a ver com o sentimento que o ciumento tem pelo outro. Não, é a dor dele de não saber receber amor. É a dor dele. Aí entra naquilo que eu falei antes. Se você tem uma interrupção do teu movimento, tá? A criança foi lá, vamos dar um exemplo hipotético. A criança foi lá, nasceu e ficou internada durante 10 dias, 15 dias numa neonatal, porque, enfim, tinha alguma questão e precisou desse processo, tá? Ela não conseguiu receber o amor da mãe. Internamente a criança se ressente e ela se fecha, né, em dor. Então, quando a mãe, lembrando assim, a mãe, sistemicamente falando, é o arquétipo do amor, porque o nosso primeiro laço de relacionamento é o cordão umbilical, são os 9 meses ali que a gente teve com a mãe. Então, quando há uma ruptura desse laço, depois do nascimento e depois de uma separação, a criança, ela se ressente, como eu disse anteriormente, e se fecha. Então, quando a mãe volta a estar disponível para a criança fica paralisada na dor. Ela fica paralisada naquele momento onde ela não recebeu aquilo que ela queria. Ou do jeito que ela queria, ou da forma como ela queria. Então, isso faz com que a criança se ressente. Numa vida adulta, quando o amor chega perto na forma de um parceiro ou de uma parceira, a criança faz o mesmo movimento, a criança interna faz o mesmo movimento, ou seja, ela se fecha e quer ir embora, porque ela não dá conta de receber esse amor. Ela não dá conta de experienciar esse amor, ela não dá conta de criar um laço de intimidade com esse relacionamento, com esse parceiro, com essa parceira, porque ela não teve essa experiência na infância. Porque o sentimento interno é, se eu deixar alguém entrar, também vai me abandonar. Então, como eu não quero que ninguém me abandone, o que o ciumento faz? Eu arranjo tudo para você me abandonar ou eu te abandonar primeiro. Esse é o movimento do ciumento. E tem o meu exemplo clássico, né, gente? Porque aqui a pessoa já foi muito ciumenta na vida, né? Jesus amado. Gente, assim, ó, eu namorei um cara, e isso deve ter, sei lá, deixa eu pensar, uns 6, 7 anos. Pensa num cara gato. Assim, ó, duplica. Sabe, a sorte grande, assim, tirou a sorte grande, aquele homem grande, forte, aquele 6-pack, sabe, aquele abdominal. Então, e ele Ela chegou a sair da câmera. Não, cara, eu fiquei emocionada agora. Não, tô brincando. Já passou, tá? Mas o fato é o seguinte, é que quando a gente começou a namorar, na real, eu adoro namorar à distância, né? Eu tenho uma fascinação por namorar à distância. Também. Então, o que aconteceu? Ele morava em Brasília, e daí a gente começou a namorar, e na real, logo em seguida, ele foi viajar para a Austrália. E daí, como era no começo de namoro e tal, eu nem stalkeava ninguém naquela época, né? Eu não sabia nem o que era stalkear, né? Aí ele foi viajar para a Austrália para passar 60 dias viajando, que ele trabalhava no governo e tinha essas coisas assim, estendidas de férias, ok, ele foi. Aí, na Austrália, o fuso, né, gente, 12, 13 horas. O que aconteceu? A gente começou a se falar em
tempos alternados, né? Aí eu fui fuçar o Facebook dele. Pra que eu fui fuçar o Facebook dele, gente? Na época, ele não tinha tirado as fotos da ex-namorada, gente. Aquilo me deu uma taquicardia, mas me deu uma taquicardia, me deu um ruim, me deu um ruim. Eu só pensava no desgraçado 24 horas por dia. O que o cara tava fazendo na Austrália, daquele jeito, maravilhoso daquele jeito, com tudo facinho lá daquele jeito, e eu aqui trabalhando. Gente, eu entrei numa neurose. O que tem a ver a isso? As fotos da ex? Porque é um elemento a mais só pra gente ficar mais neurótica. Foi o motivo que tu achou? Não, lógico. Pra ficar louca. Porque daí a gente vai criando elementos, vai pegando tudo, né? Daí teve um dia que eu liguei enlouquecida, porque daí a minha mente criou várias histórias, né? Do porquê que ele não me ligava no horário que a gente havia combinado. Porque, obviamente, ele estava com outro, ou estava com a ex. Sem dúvida. Ele estava sempre falando com alguém que não era comigo. E sempre com mulher. Claro que não podia ser com homem, nem com amigo, nem com família. Não. Não, era sempre com uma outra mulher, óbvio. E daí eu ficava cuidando das fotos que ele postava, se tinha... Quem que tirava essa foto? Falou, cara. Quem que tirou essa foto tua? Não, mas essa foto teve um ângulo muito íntimo. Quem foi que tirou? Cara, teve um dia que eu liguei pra ele e perguntei, enlouquecida, super dona da razão. Como que tu não tirou a foto da tua ex ainda do teu Face? Ah, meu Deus. Aí ele... Pô, não sei, esqueci como. Gente, eu briguei, o coitado ainda me escutou, tá? Não, e ele tirou as fotos da ex porque eu insisti, eu falei, senão eu não vou pra Austrália te encontrar. Ainda fiz chantagem emocional. Aí eu vi que aquilo tava virando uma neurose tão grande que teve um dia que eu pensei assim, gente, o que eu tô fazendo da minha vida que eu não tô fazendo, na real, nada da minha vida, só cuidando da vida do outro. Foi nesse momento que eu me dei conta, gente, eu tô virando uma inútil, eu só tô pensando no outro, a minha vida se resumiu ao outro. Foi ali que eu comecei a entender a dinâmica louca do ciúme, que o ciúme é uma criação da tua cabeça diante de uma dor que você carrega, que naquela época eu não entendia qual era a dor que eu carregava, eu só manifestava ela. Mas uma das formas que eu encontrei de cessar aquele ciúme naquele momento, mesmo não entendendo toda essa dinâmica sistêmica, foi de eu me ocupar da minha vida. Porque ali eu me dei conta do quanto eu não estava me ocupando da minha vida e só ficava me ocupando da vida do outro. Só ficava me ocupando do que ele estava fazendo, as fotos que ele estava postando, quem que ele estava seguindo. E quando ele entrava online e não respondia, quem nunca, confessa. Isso é problemática, Adriana. Tá, gente, tirando a Adriana, quem nunca ficou neurótico, entrou ali, mandou mensagem pro fulaninho, aí o fulaninho tá online, né? E tipo assim, oi, nem pra dizer oi, pra dizer assim, ó, calma, depois eu te respondo, porque a gente também quer uma resposta pronta, super gentil, né? Não é qualquer resposta. Não é qualquer resposta, é uma resposta assim, gentil, amorosa, olha, daqui a pouco eu te respondo, dá uma satisfação. Na verdade, a gente quer ter controle. Não é uma satisfação, a gente quer ter controle do que o outro está fazendo quando você tem um ciúme neurótico. E então ali eu comecei a cuidar mais da minha vida, né? E foi onde eu comecei a me soltar do ciúme. E depois, né, através do processo sistêmico que eu vim a entender que a minha dor de ciúmes estava muito correlacionada a esse trauma infantil que eu tive, né? Que na verdade não foi apenas um trauma do meu nascimento, porque eu não amei na minha mãe, eu rejeitei a minha mãe, mas que já vinha de uma dinâmica sistêmica de gerações, porque a minha mãe já tinha um trauma de ruptura com a própria mãe dela, a minha avó já tinha um trauma de ruptura com a própria mãe, com a minha bisavó. Então é como se essa dor, esse trauma tivesse escorrido geração após geração. Então por isso que isso ganhava uma força muito maior dentro de mim. Uma coisa é tu sentir ciúme, o que é derivado de um trauma que vem da sua infância. Outra coisa é você ser cego de ciúme, você fazer coisas que depois tu pensa assim, meu Deus, como que eu fui fazer isso? Fui agredir, fui xingar, fui fazer barraco, fui maltratar o outro. Muitas vezes, quando esse sentimento ele é muito grande, desproporcional à situação, ele está correlacionado a uma dinâmica sistêmica, um emaranhamento com algum ancestral, tá? Isso é muito comum também. Semana passada eu atendi uma cliente que ela tá com, deixa eu pensar,
em torno de 50, 51 anos, uma mulher linda, bonita, nunca foi casada e ela está no terceiro, no quarto namoro, mas ela sofre muito com relação aos ciúmes, né, do então parceiro. E daí o que aconteceu? A gente abriu o campo e deu para ver que a história de ciúmes dela é tão neurótica, gente, que ela tá enroscada e emaranhada com a história das avós, de uma das avós dela, que essa avó era casada com o avô e o avô era casado com a irmã. Então, o avô era casado com duas irmãs, com a avó e com a irmã da avó. Ao mesmo tempo, ele sustentava duas famílias e elas moravam juntas, tipo assim, harém. Todo mundo sabia? Todo mundo sabia. Claro, aí eu perguntei pra ela, aí eu falei, olha só de onde vem o seu ciúme, né? Aí ela, bem inocente, ela disse assim, mas elas conviviam tão bem. Eu falei, querida, elas até poderiam conviver externamente bem, mas por dentro uma queria matar a outra, queria matar o desgraçado do vô, né? Vamos combinar. Tanto isso é real que essa dor passou o quê? Por gerações. E ela se conecta com essa dor. Então, ela literalmente vê cabelo em ovo. É uma dor tão profunda que ela não consegue viver, porque a dinâmica dela é destruir as relações para que o parceiro vá embora. Ela persegue tanto, ela coloca detetive atrás deles. Olha, é cegueira. Ela fica prisioneira do ciúme. Claro, ela não consegue amar. Não tem como amar. E daí eu fui perguntar para ela qual era a relação dela com a mãe. E normalmente, não é uma regra, mas normalmente o ciumento tem uma relação muito difícil com a mãe. Ou tem uma relação difícil onde não tem intimidade, justamente por essa ruptura, ou se comporta como um protetor da mãe, no sentido de se colocar aquilo que a gente chama de parentificação, de se colocar como mãe da própria mãe. Aí cria também a ruptura com relação ao relacionamento. A gente tem uma pergunta aqui, estava falando sobre a mãe, uma pergunta se o abandono infantil, sobre o qual tu falou, é só em relação ao materno. Não, pode ser, pode existir também o abandono infantil com relação ao paterno. Mas ele causa ciúmes também? Não nesse extremo, mas pode causa outras dores, né? Normalmente não é uma regra que cada caso é um caso, né? Mas a gente vai ver muito que a ausência paterna faz com que a mulher se torne muito mais masculina, ocupando o lugar do masculino, ocupando o lugar do pai. Porque muitas vezes a ausência paterna é uma repetição do sistema da mãe, já pela falta dos homens. Então, é como se de forma inconsciente a mãe já atrai um homem que não vai ficar para repetir alguma história do sistema dela onde os homens não ficaram. Então, ela já atrai muitas vezes um homem que não vai ficar. Ou ela vai atrair um homem do qual ela vai o quê? Expulsar. Então, a falta do paterno muito mais está correlacionada à dificuldade que o materno, a falta do paterno, né? A falta do paterno está muito mais relacionada à dificuldade que o materno tem de dar um lugar para os homens no sistema familiar. Aí a criança, muitas vezes, acaba assumindo esse perfil, né? Esse masculino, esse pai dentro de si. O que, claro, como ela ocupa o lugar do pai muitas vezes perante a mãe, gera uma ruptura com o materno também. Né? Então pode ser que, apesar de ter um abandono, né, vamos dizer assim, do paterno, pode se desenvolver o ciúme no segundo movimento, como uma consequência disso tudo. Fica claro, gente? Então, uma das maneiras de curar é tomar consciência ou é preciso constelar? Ambos. Na verdade, não é apenas ambos, né? É uma jornada de vida, né? Lembrando que a constelação é uma ferramenta importantíssima para que a gente tome consciência dos movimentos ocultos. Contudo, sem ação prática, não resolve nada. Então, muitas vezes a pessoa vai procurar uma constelação achando que a constelação vai resolver a vida. Sai de lá achando que está resolvido. Porque coloca muitas vezes nas mãos do constelador a solução dos seus problemas. E não é real isso, gente.
Nenhum constelador, aliás, nenhum terapeuta, nenhum psicólogo, ninguém tem a capacidade de curar a tua vida. O que vai curar a tua vida é você efetivamente tomar consciência e, a partir dessa consciência, tomar ações diante dessa consciência. Parar, né? O ciumento precisa assumir a responsabilidade do sentimento que carrega, sem jogar para o outro a culpa. Ah, mas foi você que me fez sentir assim, ou foi você que provocou tal coisa, porque se você não tivesse feito aquilo, eu não teria feito isso. Então, essa é a dor. Umas meninas falando aqui sobre o signo, que só pode ser coisa do signo, até acho que pode ser, porque eu sou aquário, com ascendente em aquário. E eu nunca tive ciúmes. Nunca. Inclusive teve um ex-namorado psicopata. Todo mundo tem um ex... Quem não tem um ex-namorado psicopata, vamos combinar, né? Vamos sair da roda. Quem é rodadinha tem. Casei com 40, né, minha gente? Tem um passado. Tem uma história. Vasto. E esse meu ex-namorado psicopata, ele tinha muito ciúme, e como eu não tinha ciúme, às vezes eu tinha que simular que eu tinha ciúmes, porque ele achava que eu não gostava dele suficientemente, já que eu não tinha ciúmes. Então, olha que situação ridícula que eu já passei de ter que simular ciúmes. A gente passa por uma situação, mas tudo bem, se não tivesse passado, hoje eu não estava aqui contando pra vocês. A terapeuta, né? Mas para tu atrair também um psicopata, vamos combinar que muito certo tu não, tava, não, né? Eu nunca defendi isso também. Tá. Nunca me coloquei nessa situação. Só pra dar uma cutucadinha. Conheço perfeitamente as minhas psicoses também. Todo mundo tem as suas, né, minha gente? Quem nunca, né? Aqui tem outra pergunta. Se surtos do nada podem ter a ver com emaranhamentos? Com certeza. O surto nunca é do nada, né? Mas o surto, quando vem, toma posse da gente no nível, né? Que a gente vai acordar em 1602. Jesus, o que eu fiz, né? Se tivesse um buraco, a gente se afundava no buraco e ia para a China, né? Não, os surtos é aquilo que eu falei. Quando tem um emaranhamento sistêmico, você está conectada com todo um manancial de energia represada. Por exemplo, quando eu tive ali as histórias ali, né, tipo, de casinhos, aquelas coisas aradas, assim, que tu sai com um fulaninho, né, 1, 2 semanas, aí tu super acha que é o amor da tua vida, sabe que não, né? Só que naquele momento, como eu estava emaranhada com um sentimento de abandono no meu sistema, e o cara não queria mais sair comigo depois de 2 semanas, gente. Ai, sofrimento. Gente, eu sou gêmeos com ascendente gêmeos, não me cabe sofrer. Contudo, entretanto, eu entrava numa dor. Jesus, eu queria morrer. Parecia que o cara estava me abandonando depois de 25 anos com 50 filhos, assim. Aquela que fica escutando All By Myself, escorrendo na parede. Quem nunca assistiu Bridget Jones? Naquela cena que ela tá Quem nunca assistiu várias vezes Bridget Jones? Aquela que ela tá bebendo, desolada. Era a cena da tragédia, né? Era assim que eu me colocava. Então, quando tem uma dor muito profunda, desproporcional à situação. Quando eu falo isso, imagina, tu tá saindo com alguém durante 2 semanas, nem tem tempo de tu conhecer a pessoa, saca assim? Tu nem conversou o suficiente para poder descobrir alguma coisa da pessoa, né? Nem depois de 20 anos, vamos combinar. E tu doer tão profundamente, essa dor é emaranhamento sistêmico, certeza. É importante fazer terapia, é importante constelar, é importante buscar. Eu falo dessas duas porque é o que eu trabalho, mas procure aquilo que você sintoniza. Tem tantas terapias aí que ajudam a pessoa, vai rezar, vai no centro espírita, enfim, qualquer coisa que possa te ajudar a enxergar de uma forma mais ampla a tua responsabilidade diante disso. Também não vá procurar alguma coisa que é para colocar a culpa no outro. Ah, mas realmente o outro é safado. Gente, como é que diz aquele post que fala assim, né? O desconfiado atrai um indeciso. Então, tu já vai atrair, se tu é uma pessoa desconfiada, se tu és uma pessoa que tu tens dificuldade de dar o passo para confiar, automaticamente você está nessa faixa de frequência. Então, você vai atrair alguém que vai despertar essa dor. Ah, mas eu desconfiava, eu sabia que ele ia me trair. E muitas vezes o cara até está traindo.
É o que eu tô falando. Você já tá numa frequência de dor. Então, nessa frequência, você vai atrair o quê? Aquilo que vai repetir o teu trauma infantil. Então, se você se sentiu abandonado, traído pela tua mãe na infância, o teu cérebro registrou isso. Então, o teu cérebro, ele não é feito para te fazer feliz. Uhum. É para sobreviver. É para sobreviver, para te manter ativo, né? E se ele aprendeu na infância de que mamãe abandona, o amor abandona. Então você vai ficar repetindo esse padrão eternamente, porque é o que o teu cérebro registrou nos teus primeiros anos de vida, que é o que fica registrado, até que você vá lá nesse processo traumático e cure ele. E curar é um processo. Não é, por exemplo, uma das grandes curas da dinâmica de ciúmes, que pode ser trabalhado em constelação, em terapia, em atos mágicos, é o que eu postei no meu Instagram, pedir colo para o pai e para a mãe. Agora, quantas vezes pedir colo para a mãe é um desafio? Gente, a mente, eu não vou nem falar, não vou nem citar exemplos. Mas Se sentiram indireta, né? não vou nem citar exemplos. Não é? Mas às vezes o que acontece? Pedir colo para a mãe é uma barreira tão grande internamente, porque foi o registro da dor de afastamento, que às vezes eu digo para um cliente meu, a pessoa para, fica pensando, como é que eu vou pedir colo para minha mãe? Tipo, como? Ou não, diz, vou fazer isso amanhã. Super! E aí passam-se 2 anos e nada. Nunca mais não teve o momento certo. Uhum. Né? E o que é o momento certo? Se não a simplicidade daquilo que é. Então, quando não existe o momento certo, é porque, na verdade, é tão fora do natural isso, que o corpo não sabe como agir. Eu me lembro a primeira vez que eu fui pedir colo para minha mãe, nesses meus processos de cura. Gente, eu demorei 2 meses para... Minha mãe é uma fofa, tá? Eu demorei 2 meses para pedir colo para minha mãe. E no dia que era o momento certo, tinha assim, a conjuntura, saca assim, né? Tava todo mundo sozinho em casa, minha mãe tava sentada lá no sofá e disse, é hoje, né? Sério, o meu corpo travou. Uhum. É absurdo o meu, e eu gelava, sabe? Minha mão suava frio e eu não sabia como pedir, porque internamente vivia um sentimento de humilhação, com um sentimento de fraqueza, exatamente, com um sentimento de inadequação. Gente, foi uma mistura interna de sentimento, e esse sentimento de humilhação que eu senti era o tanto da minha arrogância. Uhum. Porque inconscientemente eu me coloquei acima da minha mãe, né? Eu me coloquei numa parentificação, como se eu fosse a mãe da minha mãe. Então, como que eu, sendo mãe da minha mãe, num trauma lá infantil, né, gente? É inconsciente isso. Como que eu, sendo mãe da minha mãe, vou pedir colo pra minha mãe? Imagina que humilhação. Humilhação? Ai, eu preciso dela. Eu preciso de carinho, de um colo. Eu que sou tão autossuficiente. Sim, super. Só que o autossuficiente fica como? Sozinho, é isso mesmo. E tendo crise de ciúmes. Total, né? E achando que a culpa é do outro. Olha só o tamanho da loucura. Jesus amado, olha o que a gente faz. Eu não consigo me relacionar sem investigar o passado do ex. É mais forte que eu. Vai pra terapia, querida. Vai pra terapia. Assim, ó, todo mundo tem um passado. Isso é verdade, né? Quem nunca, né, deu aquelas escorregadas, né? Só que quando tu procura, tu vai achar alguma coisa que vem em ressonância com aquilo que tu não aceita. Aí o que acontece? Tu já vai entrar numa relação se achando superior. Eu sei mais do que você. Eu sei o teu passado. E eu posso utilizar isso contra você. Então tu já entra numa relação em desequilíbrio. Vai funcionar, gente? Dificilmente vai funcionar. Vai ser uma relação baseada em quê? Em briga, em dor. Então, assim, dá uma pesquisada, é sempre importante para tu saber com quem tu tá te relacionando, óbvio. Contudo, sempre lembra, a pessoa que está entrando na tua vida é diretamente proporcional à vibração que você está emanando. Então, ao invés de ficar olhando para a vida do outro, olha para a tua
E veja quais são os rabos presos que tu deixou para trás. Eu não me relaciono mais com psicopatas, só para constar. Foi só um período, um momento da minha vida. Um momento obscuro. Foi só um momento obscuro do meu passado. E eu não sou mais ciumenta, tá, gente? Também isso passou já na minha vida. Não reconheço mais aquele ser que habitava em mim. Em compensação, o psicopata era dos bons. Podia ser Gato? Profissional. Não, ele era gato, mas Era bom, assim, psicopata profissional. Assim. Tipo narcisista, assim, aquele psicopata narcisista? Narcisista, ciumento, mentiroso. Olha, põe a foto dele, das fuças dele aí, já para todo mundo ficar sabendo. Próximo episódio vou divulgar a foto, nome e CPF. Jesus ninguém chegar amado. perto. Vamos a mais uma pergunta e tal. E super curou, né, gente? Aquela que diz que curou e coloca a cruz no ex, né? Não, mas pelo menos hoje eu tenho gratidão pelo que eu aprendi. Tá. Depois de muita terapia. Depois de muita terapia, obviamente. E quando a mãe não quer dar colo? Quando a mãe não quer dar colo. Bom, aí, repito, tem que olhar para a dinâmica sistêmica, o quanto você está ainda numa posição de arrogância, mesmo que inconscientemente, diante do materno, né? Tem mães que de fato não estão disponíveis, porque elas estão olhando para suas dores. Tem mães que não vão conseguir dar colo porque elas não compreendem internamente essa relação. E o nosso movimento é o quê? Aprender a aceitar. E trilhar um outro caminho de cura que possa, então, sanar essa criança interior que não recebeu esse colo. E uma das dinâmicas muito legais é, se você não recebeu colo, aprenda a dar colo. Quanto mais a gente dá, mais a gente também tem a chance de se curar. Porque você tem a chance de ressignificar tudo aquilo que você não teve. Ou que você acredita que faltou. Mas no momento que você dá, você está fazendo o quê? Está ressignificando. Gente, ok, tudo bem, eu não tive. Minha mãe não estava disponível, foi embora, é doente, tem problemas, tem desequilíbrio. Às vezes mães doentes, né? Com alguma dor, mães que a gente fala que podem ser mais difíceis, acontece, faz parte também da tua necessidade como espírito e evolução ter tido essa mãe. Então, é ampliar a visão saindo do papel de vítima e entender que, como espírito em evolução, você tem a mãe que você precisa e não a mãe que você quer. Então, muitas vezes a gente exige da nossa mãe algo que ela não tem condições de dar, mas ela deu o essencial, que foi a vida. Ela disse sim para você diante de qualquer circunstância. E apesar de qualquer coisa, ela disse sim. Então, quando uma mãe não quer dar colo, a gente pode também olhar para esse movimento. Ok, ela não deu colo, mas ela deu a vida. Ela deu o essencial. E esse é o ponto. A gente precisa sempre olhar para o mais profundo e para o essencial que nós recebemos. Se hoje a gente está aqui nessa vida é porque alguém disse sim para a mãe. Quem disse sim é sempre o materno. Por mais que muitas vezes diga assim, o pai quis tirar, mas de quem é a última palavra? Da mãe. É sempre o materno que diz sim. Então, olha para o essencial, se ela não pode, não consegue, o destino dela não permite que ela esteja disponível para poder dar esse colo, olha para o essencial, ela te deu a vida e ali se sinta agradecido por receber essa vida, para que você então possa compartilhar esse colo de forma cada vez mais ampla com os teus próprios filhos ou pessoas que estão ao teu redor. Quando tu fala em dar colo, é dar colo para geral, assim, ou dar colo para tua família, para tua mãe? Para quem tu sempre dá colo para geral, né? Vem lá, torcida do Flamengo! Tô dando colo! Distribuindo colo. Estão aqui, vai pra praça distribuindo colo. Ué, olha, ia ter gente que ia deitar e ficar, hein? Olha, legal isso aí, a terapia do colo, terapia do abraço. Mas dê colo quando você sentir que você tem disponibilidade para dar colo para outras pessoas. E dar colo é acolher, não é nem falar, né, gente? Muitas vezes a gente, dentro da nossa neurose de ruptura com a nossa mãe, a gente espera que a nossa mãe nos dê um conselho, que nos oriente. Às vezes ela não sabe nem da própria vida, não tem nem orientação para a própria história. Mas ela muitas vezes pode dar um colo.
né? Ela pode oferecer isso. E se nem isso ela puder oferecer, olha para o essencial que é a vida. Tem uma cliente minha essa semana passada, que foi bem interessante até, que ela estava falando que a mãe era ignorante, porque minha mãe é ignorante, porque minha mãe teve quantos filhos? Acho que foram 9 ou 10 filhos, enfim. Quando ela falou isso, ela não falou por mal. Eu vi que foi a dor dela falando da mãe, né? E o que eu busquei, a mãe fez até a segunda, terceira série, é uma mãe submissa com relação ao pai, enfim, toda essa história. E daí eu falei para ela, poxa, que sorte que tu teve essa mãe. Daí ela me olhou com uma cara assim, como assim? Falei, cara, olha a dor que essa mulher carrega, né? Dentro de um casamento do qual ela não conseguiu sair, ou não pôde sair, enfim, porque às vezes a vida simplesmente atropela uma mulher que tem 9 filhos, vão combinar que não foi uma mulher que, ai, quero ter 9 filhos na vida. Não, né, gente? Vamos combinar. A vida atropelou essa mulher. Ela não teve nem chance. E tá lá, com 89 anos, já enterrou um monte de gente e tá lá firme e forte. Poxa, que ser mais forte esse? Que criatura mais forte é a palavra. Só por isso já merece todo o nosso respeito, porque vamos combinar, hoje você teria 9 filhos, mas duvido que você ia ter 9 filhos. Você ia aguentar metade do que essa mulher aguentou dentro de um casamento de submissão? Você não ia aguentar. Então, olha que força, que grandeza de ser, que grandeza de destino. Então, por isso que a gente não pode olhar jamais com pena, mas a gente precisa olhar com um sentimento de gratidão, com um sentimento de honra, para dar dignidade para o destino daquela pessoa, para aquele ser tão grande que escolheu um destino tão intenso, tão forte. E é assim que a gente aprende a não carregar mais as dores dos nossos ancestrais, olhando com dignidade para o destino forte, para o destino corajoso. Gente, um espírito que veio antes de nós, nas condições, né, de 50, 60 anos atrás, pô, vamos combinar, né? Massa, cara, massa, pô. Quando eu olho para minha mãe, o destino da minha mãe, órfã de pai e mãe, hoje, né, tendo essa consciência, órfã de pai e mãe ainda é uma pessoa doce, uma pessoa querida, que acolhe todo mundo. Diz, meu, ela é muito grande. Ela é gigante por tudo que ela viveu, experienciou e ainda consegue oferecer amor. Consegue oferecer amor a partir daquilo que ela dá conta. Tem mães que oferecem amor segurando em si um trauma através de um alcoolismo. Ah, mas a minha mãe é alcoólatra. E quer mais amor do que esse para que você não seja alcoólatra? Ela está já atravessando a dor do alcoolismo para que você não precise repetir. Tu ainda acha ruim isso? Ao invés de agradecer? Muitas vezes uma mãe doente com esquizofrenia, como eu recebo muito, mas a minha mãe é esquizofrênica, a minha mãe é louca. Cara, ela está carregando esse trauma, ela abdicou, ela abriu mão do próprio destino para carregar essa dor de um sistema para você não carregar. Que é amor maior do que isso? Gente, é muito grande. E a gente ainda reclama. Ah, não foi do jeito que eu queria. Poxa, mas é assim, você tem chance na sua vida de fazer um pouco diferente porque alguém já está carregando essa dor por você. Muda ou não muda a visão? Muda ou não muda a forma como a gente olha? Muda, porque é um espírito muito grande. Então, por isso que eu falo, nós temos os pais certos para nós. Ah, mas é uma mãe violenta, é uma mãe agressiva, um pai agressivo, um pai violento. Ainda assim, é o pai que você precisava ter como um espírito em evolução. Vai saber em outras vidas, porque eu sou dessas, né? Eu acredito nisso, eu vejo isso em campo sistêmico também, outras vidas. Quantas vidas você já não foi agressivo? Quantas vidas você já não machucou? Quantas vidas você já não tirou pela violência? Uma hora caça, outro caçador. Mas a gente estava falando de ciúmes. Mas é que tá tudo conectado, né, gente? Então vamos para uma pergunta sobre ciúmes. E a atração entre um ciumento e um carente? Foi o que eu falei. Se você tem uma estrutura, né, de trauma na tua infância, onde você acredita pelo trauma da separação que não recebeu o suficiente da mãe, tu sente que falta, certo? Teu cérebro gravou isso. Então, o que o cérebro vai fazer?
ele vai fazer com que tu repita a partir dessa crença o mesmo padrão. Então, ele vai atrair o quê? Alguém que vai te gerar ciúmes, ou alguém que vai ser ciumento, é uma retroalimentação. Sempre. Eu tenho que dar para provar o meu valor, para mostrar que você tem que me amar. E o ciumento vai lá exigindo cada vez mais, né? Porque tu tem que me dar mais, tem que me dar mais. Mas isso não tem amor. Isso é dor. E existe algum elemento de prazer nos ciúmes? O ciumento tem algum prazer em ter ciúmes? Eu pergunto isso porque, como eu sou uma pessoa intelectual, segundo Platão, o ciúme é um prazer que interessa só a alma, mas um prazer estranhamente misturado com a dor. Ué, pode. Uma pessoa que fica doente com frequência é uma pessoa que de algum nível ela sente prazer em ter a atenção do outro. Ela tem um ganho em cima disso. Então, esse ganho é onde ela tem o prazer. Muitas vezes o prazer do domínio, o prazer de ter a atenção do outro, porque se o ciumento começa a criar problema para o outro começa a se voltar para ti. Não, mas eu não fiz nada. Não, mas olha só, eu tô aqui para ti. Não, mas olha só, eu faço isso. Há um prazer intrínseco realmente nesse processo. É um alimento para o ego, né? Mais uma pergunta aqui. Existe alguma forma de... só um pouquinho que foi. Alguma dinâmica para fazer com a mãe falecida? Só em constelação. Em constelação tem como você fazer um trabalho de amor interrompido e colocar um representante para sua mãe. Aí sim. E existe alguma forma de ajudar esse pai que está conectado ao alcoolismo ou apenas aceitar? Apenas aceitar. É o destino do pai. Tá vendo que aqui já entra o emaranhamento. Quando uma filha pergunta como é que eu posso ajudar o pai, não tem como a gente ajudar o pai. Não tem nem como a gente ajudar a mãe. Às vezes com a gente mesmo. A gente não sabe nem às vezes como se ajudar, que é exatamente como ajudar o outro, gente. Não tem como. Esse é o destino do pai. Não tem o que a gente pode fazer. Até porque, vamos combinar, né? Se tu tá me fazendo essa pergunta, é porque você já tentou falar alguma coisa para Papis. E Papis não ouviu, obviamente, porque é uma hierarquia superior, ele não vai ouvir. Tu pode falar 50 vezes, ele vai olhar. Agora, quando que ele passaria a olhar? Quer uma dica? Isso não é garantido, né? Obviamente, porque não tem como garantir. Mas por que tu como filha não faz disso algo positivo? Porque enquanto você está julgando, tentando ajudar o pai, obviamente você vai atrair algum relacionamento, algum homem que tu vai precisar ajudar. Porque se tu não puder ajudar papai, tu vai tentar ajudar um parceiro teu que tu vai atrair, seja alcoólatra, seja viciado em alguma coisa que tu vai tentar ajudar. Então, é como se tu tentasse ajudar o pai através do teu parceiro ou da tua parceira, entende? Então, uma das formas que talvez você possa ajudar é se colocar a serviço de outros alcoólatras. Vai trabalhar no ar, de repente, vai oferecer serviço comunitário, isso pode ajudar. O sistema não quer dizer que possa ajudar seu pai, mas com certeza você vai estar colocando isso a serviço, e isso pode ser que seja um espelho que reflita algo bacana em você. Você vai encontrar alguma coisa em você, com certeza. Mas curar o teu pai, ajudar o teu pai, esquece. Não dá. Não tem como, gente. Uma pergunta aqui bem legal. Semana passada teve amor próprio aqui entre nós. Sim. O ciúme está relacionado com a falta de amor por si mesmo, de alguma forma? Sim. Porque se você... Vamos entender o que é amor próprio. Quando eu tenho amor próprio, é porque eu tenho o pai e a mãe dentro de mim, né? Que eu sou metade pai e metade mãe. Se eu não aceito a mãe, fica faltando a parcela feminina. Se eu não tenho o pai, fica faltando a parcela masculina. Então, eu fico com dificuldade de me aceitar, porque eu não vou ter amor próprio. O ciúme vem de uma ruptura com o materno. Então, quando falta amor próprio, eu também vou colocar. Vamos ver bem isso, né? Quando eu não tenho a parcela da minha mãe dentro de mim, me falta acolhimento para mim mesma, me falta amorosidade para mim mesma. Então, o ciumento também vai vendo o quanto ele... eu não sou boa o suficiente para ele.
Ah, ele sempre vai me... Porque qual que é a neurose do ciumento? Ele vai me trocar, né? Eu não sou bonita, ou eu não sou gostosa, ou eu não sou inteligente o suficiente para o outro. Fica claro? Uhum. Aí vai, sim, tem tudo a ver com amor próprio. E o ciumento tem um sentimento de inferioridade em relação ao outro? Acho meio difícil. Ele tem consigo mesmo. O problema do ciumento é com ele mesmo, né? É, com ele mesmo. Não é um sentimento de inferioridade, talvez, com outra, é consigo mesmo, porque ele não se acha bom o suficiente. Ele não se acha bonito o suficiente, gostoso, inteligente, bem-sucedido o suficiente. Não é com outra, é consigo. Mas ele entra na relação num processo de querer dominar. Então ele se sente... Porque daí ele manipula, né? E ainda que a pessoa, a vítima do ciúme, se submeta a situações provocadas pelo ciúme... Não é uma vítima, né? Não é uma vítima. E... Ela também precisa desse movimento. E é bem interessante, porque aquele que, teoricamente, se coloca como vítima do ciumento, na verdade, se sente visto. Ele já atrai um ciumento porque precisa de alguém que possa olhar para ele. Ele acha que assim ele participa do jogo. Aí a autoestima é muito baixa. Eu preciso de alguém que fique me olhando, coloque o foco em mim. Então, não necessariamente o ciúme destrói relacionamentos. Pode ser que um relacionamento se sustente por muito tempo, mesmo com ciúmes doentio, quando as duas pessoas participam do jogo. É um jogo? Não é amor. Sustentar um relacionamento assim não é amor. Muitas vezes é um relacionamento sustentado através de um jogo, de interesse, que um enxerga o outro através da dor. Mas ninguém cresce nesse processo, só fica preso e estacionado na dor. Como a gente falou no outro encontro, é um eterno pisar em ovos. Né? É um inferno. Sim, porque tu nunca pode ser tu. E sempre tem uma tensão no ar, porque a qualquer momento, por qualquer coisa que tu não faça, pode vir uma crise de ciúme. Ou que tu faça, né? Ou uma roupa que tu colocou mais decotada, ou alguém que tu tava falando na internet. Com quem tu tá falando? Mas até essa hora? Então, tu já começa a te cercear para poder se encaixar naquilo que o outro acha que é ideal para você. Falta, claro, amor próprio. E quando... Da vítima. Quando essa relação de ciúmes acaba em violência física? Isso é emaranhamento sistêmico. A violência física é sempre emaranhamento sistêmico. Está revelando alguma coisa escondida ou não vista ou excluída do teu sistema familiar nas gerações passadas já com relação a ciúme. Não resolvida, né? Então, isso nas próximas gerações acaba que gera violência, gera agressão física. Isso emaranhamento. Tanto faz vir de qualquer parte da relação. De qualquer parte da relação. É emaranhamento. E quando é emaranhamento das duas pessoas? Emaranhamento, claro. Emaranhamento das duas pessoas. Tanto da que sofre agressão, quanto da que comete agressão. Na verdade, quer uma verdade dura e crua? Tô com medo, mas quero. A vítima atrai. A vítima atrai. Por quê? Sistemicamente falando, tá, gente? Eu não estou colocando a culpa na vítima e não estou justificando o agressor. Por favor, eu estou olhando do ponto de vista sistêmico, que significa o quê? Vou dar o meu exemplo. Vamos lá? Vou dar o meu exemplo para não dar rolo. A minha avó, as minhas duas avós sofreram violência, tá? Mas vamos pegar mais o lado da linha da minha mãe. Então, a minha avó sofreu muita violência, tá? E isso ficou escondido, porque eu não sabia o nome da minha avó até alguns anos ali atrás, que eu fui descobrir a história da minha avó e tudo que aconteceu com ela. Porque minha mãe não contava, porque minha avó abandonou minha mãe quando ela tinha 7 anos. Então, essa violência, essa dor que a minha avó viveu, ficou no passado escondido e ninguém viu. Eu, de forma inconsciente, não tendo visto, nunca conhecido a minha avó racionalmente,
me conectei à história dela. Então, o que eu fiz? Eu me coloquei como vítima igual a minha avó. E para que a história dela pudesse vir à tona, para que as pessoas pudessem olhar, olha, foi isso que aconteceu, eu repeti. Então, eu precisava trazer a história da minha avó, certo? À tona. Eu precisava de quem, gente? Eu precisava de um agressor. Eu atraí. Porque eu precisava, de forma inconsciente, repetir a dor da minha avó para que eu pudesse incluí-la novamente no sistema, para que as pessoas pudessem ver o que aconteceu com ela que ficou simplesmente esquecida no tempo, na vida, na história. Então, a vítima, normalmente, ela está repetindo um padrão do sistema que precisa de um agressor para poder repetir. E no fundo, gente, eu que passei por esse processo, falo que a vítima, muitas vezes, é o pior agressor. E eu falo isso com muita consciência sistêmica hoje, que eu causei muita dor dentro do meu casamento. Também. Por quê? Acabei de falar. Se eu atrair um agressor, é porque eu já estava vinculada à história da minha avó. Então, na verdade, eu não via o meu marido. Porque eu estava vinculada e ocupada de repetir aquela dor. É difícil falar isso. É difícil. Para mim é muito difícil escutar isso. É difícil assumir a responsabilidade disso, gente. Foi um processo muito profundo que eu tive que passar para sair da vítima, porque só saindo da vítima que a gente consegue transformar a nossa vida. Não tem outro caminho. Assumir a tua parcela de responsabilidade no que aconteceu. E repito, não estou justificando e não estou minimizando o que aconteceu, muito pelo contrário. O que aconteceu, aconteceu daquela forma. Poderia ser diferente? Não, não poderia ser diferente. Foi do único jeito que podia ser. O que eu tô olhando não é o que o outro fez para mim, porque isso não vai mudar, gente. Nunca vai mudar o que o outro faz para você. O que pode mudar é o que eu co-participei para que aquilo acontecesse. É assumir a nossa parcela de responsabilidade, porque só assim tu consegue soltar. Porque enquanto você se põe como vítima de um agressor, de um ciumento, de sei lá quem, de um manipulador, de um narcisista, de um neurótico, de um mentiroso, de qualquer coisa. Quando você se coloca como vítima, você fica paralisado, esperando que o outro mude. Uhum. Tu tá sempre esperando que o outro peça desculpas, que o outro mude, que o outro... Tu tá esperando o outro. E assim tu põe a tua vida na mão do outro. Aí a tua vida para. Uhum. E tu fica ali estagnada. E para isso tu tem que entrar no teu quartinho escuro, né? A gente tem que entrar no nosso quartinho escuro, a gente vai ter que olhar para as nossas sombras, a gente vai ter que olhar para aquilo que a gente também carrega como dor, o quanto eu me vali daquele processo, porque, gente, de novo, falando da minha experiência, se hoje eu trabalho com o que eu trabalho, foi porque eu vivi o que eu vivi. Então, eu tenho enorme valor em tudo que eu vivi. Porque eu não poderia hoje estar aqui falando com essa propriedade, assumindo a responsabilidade. Não, ok, fui eu também quem criei isso, tirando o meu foco do outro, mas por que o outro fez, mas por que o outro agrediu, mas por que o outro deixou, porque... Não sei. Aí é o sistema do outro, a dor do outro, o que o outro tinha que viver lá. Não me cabe mais olhar para a vida do outro, me cabe olhar para a minha. E isso, como a Adri falou, é assumir a responsabilidade e olhar para o quartinho preto e dizer assim, eu também não sou das pessoas mais fáceis da face da Terra. Uhum. Até porque se eu vim num sistema onde tem tanto abandono sistêmico, né? Abandono sistêmico de tudo quanto é lado, vamos combinar que a minha frequência como alma, né, não estava assim, não, eu ser iluminado nunca, né, gente? Mais uma pergunta aqui. O ciúme pode estar ligado ao pai ter sido internado por alcoolismo e ter ficado longe por um tempo, tinha 6 anos.
como se sentir abandonada. Foi aquilo que a gente falou antes, né? A gente falou isso. A ausência mais bebê. A ausência do paterno está muito mais correlacionado àquilo que eu acabei de falar. Há uma desvinculação do materno com o paterno. É uma dor, né? O materno muitas vezes não aceita, por exemplo, a mulher que a mãe é, muitas vezes, não aceita o homem que o pai é. A mãe internamente pode ser que talvez ela nunca tenha falado, mas a mãe olha e pensa, ai, por que eu fui dar para esse cara engravidar? Ai, que merda, olha só a bucha que eu tô agora. Tá entendendo? Então, esse movimento do materno, da mulher que a mãe representa, exclui o pai. A criança, ela vai, o quê? Ela vai se associar ao excluído. Então, ela vai tomar posse da energia daquele masculino, mas ela cria uma ruptura com o materno. Então, volto, o ciúme ainda está muito mais conectado com o materno do que com o paterno, porque há uma cisão da relação com o materno. Nesse caso, é como se a criança se ocupasse da energia do paterno, ficando ao lado da mãe como marido da mãe, e não tem a relação filha-mãe. Aí cria uma ruptura. Falta 1 minuto para dar o nosso tempo aqui. Eu queria que tu passasse uma mensagem final para os nossos ciumentos e ciumentas. Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Rapidamente? Tipo assim, abrir o microfone. Só eu falo. Só tu fala. Então... Calma, dá 2 segundos. 1, 2, ninguém? 3, 4, não, ninguém. Voltamos, então. Deixa aí uma mensagem para as pessoas que... Eu acho que quem entra numa conversa sobre ciúme é porque ou já sofreu de algum dos lados ou sofre disso. Então, o que tu diz para essa galera aí que está aqui porque sentiu essa dor já? Às vezes tem o ciúme também... Às vezes tem o ciúme de colegas, né? Que eu não falei, o ciúme de colegas, o ciúme de amigos, né? O ciúme de irmãos. E esse... Posso estender um pouquinho? Pode. Obrigada. Esse ciúme de colegas, esse ciúme de irmãos, muitas vezes pode estar correlacionado à tua a falta de sentir que você tem espaço na família, na linha da fraternidade dos irmãos, né? Às vezes se teve um aborto seguido do outro, por exemplo, se você veio entre abortos, se você veio depois de um aborto, se você veio antes de um aborto, o aborto veio logo na sequência, ou se é um irmão, um do ladinho do outro, né? O sentimento, muitas vezes, interno é que eu não tenho lugar, né? E daí o ciúme pode se manifestar numa vida adulta. Da pessoa querer marcar o território. Não, mas você é meu amigo, você tem que ficar comigo, sabe assim? Se incomoda quando o amigo tá falando com o outro. Exato, porque internamente a pessoa não sente que ela tem um lugar, que ela seja especial. Faz sentido isso, gente, para vocês? Tem mais uma aqui, então. Casal com filho recém-nascido, o pai fica doente, precisa se ausentar, a mãe cuida do marido ou do neném. Mas se o pai já ficou ausente, eu não entendi a pergunta. O pai fica doente e precisa se ausentar. Mãe cuida do marido ou do neném, se ele já se ausentou. Né? Não ficou claro. Se o pai se ausentou, cuida do neném. Se o pai tá junto, cuida do marido e do neném. Chama alguém para te ajudar, se for possível. Não fique sozinha, não se ponha sozinha em nenhuma situação, né? Ou, numa hipótese, chama a mãe do marido, né? Tem mãe, né? Às vezes, se você não dá conta, chama a sogra. Chama a sogra. Gente, se relacionar com a sogra é fácil, não é difícil. Então, é só respeitar o quê? A hierarquia. Ela vem primeiro. Nunca se meta numa relação do seu marido com a sua sogra. Sogras... Não, é sangue, gente. Não se mete. Sogra vai ser um outro tema aqui do... Ai, uma live só de sogra. Só sobre sogra. Todas as sogras participaram, convidadas a participar. Então, gente,
Pode falar. Fechem os olhos todos vocês, se for possível. Só para eu fazer uma dinâmica com vocês. Quem quiser ficar, tá? Quem não quiser pode ir embora. Pode ir embora. Respirem fundo. Eu vou colocar uma musiquinha, eu só tô procurando, peraí. Sempre. Respirem fundo. Fiquem bem confortáveis. E olhem para sua mãe internamente, da forma que ela aparecer, do jeito que ela aparecer. Como é olhar para sua mãe? Como é ver essa mãe internamente? E então olhem para ela com muito carinho e internamente digam para ela, se for possível, se a sua alma permitir. Agora, mamãe, é a minha vez com você. Agora, mamãe, é a minha vez com você. E percebam como essa frase ressoa dentro de você. Se ela faz sentido ou não. Agora é a vez do meu colo com você, mamãe. E o quanto essa frase movimenta dentro de você. Respirem fundo. Uma respiração bem profunda. E guardem isso dentro do coração de vocês. E abram os olhos. Respirem fundo mais uma vez. E muito obrigada. Gente, encerramos então por aqui. Muito obrigada pela participação de todos. E na semana que vem estaremos de volta. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, vocês
sabem como entrar em contato com a gente, tem os nossos contatos. Então, uma boa noite para vocês. Mais uma vez, muito obrigada. E aguardamos vocês na próxima semana. Compartilha lá no Instagram, me marca, né? Amanhã vai estar no podcast, no canal do YouTube. Indiquem para quem vocês achar que esse conteúdo faz sentido. Compartilhem, curtam. Enfim, estamos aí. Hashtag tamo aí. Muito obrigada, gente. Um beijo e até mais. É nóis.